exclusivo a incrível disputa por uma herança de R$500 bilhão. Uma mulher pobre descobriu depois de casada que era filha de um dos fazendeiros mais ricos do Brasil. Com a morte do pai no ano passado, ela esperava ser a única herdeira. Só que um testamento feito há quase 15 anos complicou tudo. Sem contar outras duas mulheres que entraram na disputa pelo dinheiro. Essa é a Dediane. Ela tem 33 anos e, por segurança, prefere não mostrar o rosto. Ela descobriu ser herdeira de uma fortuna avaliada em mais de R$1 bilhão. Eu sempre vi essas histórias, mas nunca imaginei estar vivendo isso hoje. Para entender melhor essa história, é preciso voltar no tempo. Tudo começou há 5 anos. Moça pobre, criada numa cidade no interior de Goiás, Dediane se viu sem dinheiro, abandonada pelo marido e com 2 filhos pequenos para criar. Foi então que a mãe dela revelou um segredo que ficou guardado por quase 3 décadas. Falou assim: minha filha, você não é filha do seu pai. Eu fiquei surpresa. Seu pai é o Sebastião Flor. Sebastião Flor nasceu em Minas Gerais, mas foi em Goiás e no Mato Grosso que ele e o irmão, Romão Flor, construíram um verdadeiro império e se tornaram 2 dos maiores fazendeiros do país. De família humilde, eles trabalharam duro desde a infância. Nessa entrevista, Romão conta que tinha de andar 6 quilômetros para chegar à escola, descalço, sem merenda. Foi na década de 70 que as coisas começaram a melhorar. Os irmãos se tornaram sócios, compraram a primeira fazenda e depois não pararam mais. Elton trabalhou com eles por 16 anos. Cresceram juntos, o patrimônio, a fortuna que eles fizeram foram construídas juntos, os dois. Então, realmente, a parceria dos dois era total. Uma união tão forte que, em 2001, os irmãos fizeram 2 testamentos. Cada um cedia toda a fortuna para o outro em caso de falecimento. Na época, surgiram até rumores de que os dois teriam feito um pacto de não se casarem para preservar o patrimônio avaliado em cerca de R$1 bilhão. Verdade ou não, Sebastião Flor nunca se casou e até os 73 anos acreditava que não tinha filhos. Quando Dediane apareceu pedindo reconhecimento de paternidade, ele concordou em fazer um exame de DNA. Falou assim: minha filha, a gente vai fazer o exame. Se você for realmente minha filha, eu vou te assumir. Aí fez 2 exames de DNA. Os exames deu todos positivos. Dediane foi registrada como filha legítima. E ela conta que a relação inesperada se tornou de muito afeto e carinho, como mostram essas fotografias de festas de família. Foi um amor que cresceu entre mim e ele em tão curto prazo que acho que o prazo que a gente perdeu tudo longe um do outro, a gente conquistou naquele curto tempo. A pedido de Sebastião, Dediane começou a trabalhar com ele. Juverson é ex-gerente de uma das fazendas e conta como era a convivência entre pai e filha. O Sebastião tratava ela muito bem e ela também tratava ele muito bem. É uma convivência muito boa que nós teve junto com ele, porque ele era de dentro da minha casa, tanto ele como ela. Um emprego novo, um novo pai. Uma fortuna não esperada. O que parecia um sonho se tornou um pesadelo no ano passado. Seu Sebastião faleceu aos 78 anos, depois de complicações durante uma cirurgia no estômago. O testamento que existia foi anulado. Esse advogado explica: em um caso como este, o documento perde a validade. Sabendo que há um filho, ainda que ele não soubesse ao termo do testamento, o filho passa a ter direito de metade dos bens e eu somente, o pai, o dono dos bens, eu só posso dispor e testar metade dos meus bens. Mesmo assim, Romão foi nomeado inventariante, ou seja, responsável por fazer um levantamento dos bens da herança e proibiu a entrada de Dediane nas propriedades da família. Como mostra esse vídeo gravado por ela. Falou que só eu que não ia poder entrar. Dediane entrou numa batalha judicial pela posse da herança. Pede todo o patrimônio do pai, o equivalente a R$500 milhões. A família dele não respeita.
Não respeita, não aceita que ele tem uma filha, não aceita que ele tem 2 netos. Nunca respeitou. Ainda mais agora, depois que ele foi a óbito, piorou mais ainda. A fortuna de seu Sebastião inclui mais de 100 mil cabeças de gado e inúmeras propriedades. A Fazenda Califórnia é usada principalmente para o confinamento de gado e depois é vendido para frigoríficos de todo o Brasil. Só nessa propriedade estão mais de 20 mil cabeças de gado e tudo isso está em jogo na disputa judicial. Do alto é possível ter uma noção da dimensão da fazenda. O tamanho dela equivale a mais de 6 mil campos de futebol. A propriedade é uma das maiores da região. É conhecida em todo o Brasil por usar tecnologia de ponta. Como administrador dos bens, Romão Flor contratou um escritório de advocacia. O advogado de Dediane chama a atenção para os gastos de Romão com a batalha judicial. Ele nos mostra cópias de cheques de 900 mil e até de 1.700.000 reais. Quantias que teriam sido retiradas do espólio dos irmãos. A lei diz que o inventariante, ele só pode vender uma agulha do espólio se o juiz autorizar. Ele pagou para o advogado dele, mas tira a nota em nome do espólio também, a bagatela de R$ 3.694.000 de julho a dezembro. Nossa equipe tentou falar com Romão. Por telefone, ele disse que preferia não gravar entrevista. Não tem interesse. Tem alguma novidade? Negativo, não falo nada. O senhor prefere não se pronunciar? O advogado do senhor, será que ele poderia falar com a gente? Alô? Desligou. Apesar de bilionário, Sebastião morava nesse prédio simples, aqui no centro de Goiânia. E o mais curioso é que ele dividia o apartamento com 4 irmãos e uma sobrinha, uma mulher de 41 anos, que também briga na justiça pela herança do tio falecido. Janaína Flor perdeu o pai quando ainda era criança. Ela pede na justiça que seja reconhecida como filha socioafetiva de Sebastião, uma filha de criação que teria o mesmo direito de uma biológica. Segundo Dediane, Sebastião nunca demonstrou interesse em registrar a sobrinha como filha de criação. Ela teve a capacidade de olhar no meu pai e falar para meu pai assim, quando meu pai falecesse, quando meu pai morresse, ela poder comprar 2 caixão, um poder pôr ele e outro poder pôr a língua dele. Então ela não respeitava ele em momento algum. Por telefone, a advogada de Janaína nega. Ela sempre foi próxima do seu Sebastião, o tio dela? Foi criada por ele, né? Toda a vida. Desde 2010, uma terceira mulher luta para ser reconhecida como filha de Sebastião, Nileia Silvério do Couto. 2 exames de DNA feitos em Goiânia, quando o fazendeiro ainda estava vivo, deram negativo. Recentemente, ela apresentou um terceiro exame feito em Belo Horizonte, com resultado positivo. De acordo com uma das donas do laboratório onde o exame foi feito, o laudo é uma falsificação do original. Pois é, assim, é toda atrapalhada, sabe? Uma falsificação muito, muito grosseira. Mesmo assim, a Justiça de Goiânia reconheceu Nileia como uma das partes interessadas no processo. A Polícia Civil investiga o caso. Se confirmada a falsificação, Nileia vai responder pelo crime de falsidade ideológica. Vamos ouvir as partes, perícia, se for o caso, solicitar, e no sentido de apurar a verdade dos fatos. O advogado de Dediane pretende entrar na justiça contra as decisões que já foram tomadas até agora. A história, que deveria ser um conto de fadas, hoje mais parece um enredo de novela, com tantos personagens e reviravoltas. Apesar disso, Dediane ainda acredita que tanto sofrimento vai ficar para trás. Só quero o que é meu por direito e Deus abençoe que a gente tenha um final feliz.